Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Comunidade Trader, Júlio Legídio por aqui. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês um detalhe muito importante que eu analiso na hora de fazer as minhas entradas, marcar os meus pontos de interesse, melhor dizendo. De maneira que eu marco esses pontos de interesse que me favorecem uma probabilidade maior de acerto quando eu entro a favor do fluxo do momento, beleza? Se você é novo aqui no canal, peço a você que já se inscreva se você caiu de paraquedas para você ficar por dentro de vários conteúdos como esse que você está tendo acesso agora. E se você já é da casa, deixe seu like, isso ajuda a motivar nós a estar trazendo novos conteúdos como esse aqui para vocês. Conteúdo de alta relevância que vocês não encontram em qualquer lugar, beleza? Então, vamos fazer essa troca. Senta o dedo no like aí, ajuda a divulgação do nosso canal e nós vamos aqui estar contribuindo com conteúdo de alto valor para vocês, pessoal, beleza? O nível de like está muito baixo, às vezes pela quantidade de visualização, então não quebra o dedo, aperta aí e ajuda a gente. Galera, vamos lá. O que eu quero dizer aqui para vocês? A entrada a favor do fluxo, às vezes você fala assim, eu vou olhar se o diário está altista ou baixista. Aí você olha lá, o diário tá assim. Mas às vezes você vai entrar num trade, que aí você vai vender aqui, ó, porque o preço está em topos e fundos descendentes, ele faz isso e te estopa. Depois volta a cair. Aposto que já aconteceu com muitos de vocês, você falou, poxa, eu estava a favor do fluxo macro, eu olhei o macro, ele falou para eu olhar diário, semanal, mensal, anual, a porra toda, e eu estava a favor desse cara e ainda fui estopado. E depois o preço caiu. O que acontece, né? Então, pessoal, eu vou estar compartilhando com vocês aqui um detalhe muito importante que eu uso, que traz a probabilidade assustadoramente ao meu favor. Então, fique até o final do vídeo aí. Prestem atenção nesse detalhe. Vamos lá. Isso aqui é o que eu chamo de Strong High ou Strong Low. E o que isso quer dizer? Vamos lá. Strong High, Strong Low, mais conhecido como topo forte e fundo forte dentro do nosso treinamento, onde temos aulas exclusivas aí somente desse assunto, mostrando desde como marcamos até o momento da entrada. Preste atenção nesse detalhe. Quando temos quebras estruturais em um determinado time frame, digamos aqui no M5, e agora aqui em vermelhinho, isso aqui vai ser um M30, tá? O que temos que perceber? Aqui no M5 podemos ter uma quebra estrutural com corpo. Essa velhinha ficou muito feia aqui, ó. O paviozinho aqui, tá vendo? Quebrou a estrutura anterior com corpo. Aí você vai falar assim, poxa, quebrou com corpo. E é uma regra importante. Calma que eu vou chegar lá e vocês vão entender. Quando ele quebra com o corpo, ele mostra força e poder de agressividade que o preço está negociando nessa região. Geralmente quando deixa pavio, não é legal, tá? Tem maneiras de identificar o pavio. Nós identificamos muitos pavis como swing highs, swing lows, que são pontos de liquidez. Não vou falar sobre isso aqui agora, porque a aula é de strong high e strong low. Então preste atenção. Quando quebramos estrutura com corpo de vela, temos um fundo forte. Esse fundo é forte. Quando quebramos estrutura somente com um pavio, assim, esse fundo é fraco. A mesma coisa para um topo. Se eu tenho um topo e esse topo quebra aqui com um paviozinho, essa estrutura, aí você marca um ponto de interesse, um order block mais embellish aqui, possivelmente você será estopado. Esse topo é fraco. Tinha um order block mais lindo.
você está diminuindo a sua probabilidade. O ideal é que você faça o seu trade a favor de um topo forte para a venda que feche com corpo, agressividade, corpo expressivo, e você faça compras através de um fundo forte. Aí por que eu estava iniciando ali? Eu vi que eu estava trocando a ordem da coisa, eu voltei para cá para mostrar para vocês o que é um topo e um fundo forte. Então, trazendo para o exemplo aqui você tem uma estrutura de M5, tá vendo o corpinho da vela aqui? Porque não adianta você ter um topo forte, tá? Um fundo forte, perdão, no M5 e no M30 você ter isso aqui, ó, um fundo que é aqui, ó, esse fundo ser fraco, porque o trade pode vir para cá, usar isso de indução e capturar essa liquidez. Então, pessoal, é de suma importância que ele seja forte no time frame menor e de algum tempo gráfico maior que respalde a sua análise. Nós ensinamos no nosso treinamento a termos sempre um time frame âncora para que nós possamos marcar nossos pontos de interesse em time frames maiores e buscamos oportunidades nos menores. Existe uma proporção, obviamente, eu preciso... Galera, quando eu falo isso aqui é porque para abordar com detalhe e clareza eu não posso misturar assuntos, entende? Então vou deixando o conteúdo para os próximos vídeos, mas agora eu vou para o gráfico para mostrar para vocês como vocês vão localizar isso. Prestem bem atenção. Aqui eu estou com um gráfico do Euro USD. Percebam um detalhe. O que acontece nesse ponto aqui? Você tem um baita ponto de interesse, um order block com imbalance, onde o preço claramente fez uma manipulação e quebrou a estrutura. Quando o preço volta, ele não consegue renovar fundo. E quando você percebe que ele não consegue renovar fundo, que aqui é um ponto de interesse, quando ele chega aqui e faz um novo fractal. Quando? Aqui. Aqui ele chegou a liquidar uma pá de gente, mas aqui ele fez um novo fractal e aí o preço disparou, tá? Ele havia formado um novo fractal ali, ele quebra a estrutura com o corpo. Isso daqui é uma manipulação claríssima, tá? Acontece. Quando isso acontece, você entrou no ponto de interesse e ele vê aqui embaixo, pessoal, você não tem domínio sobre o mercado. São raras às vezes, mas isso pode acontecer. Esse mercado é de risco. E não é porque você vai analisar corretamente, mas você vai ter acertos e vão existir erros. A questão da consistência aqui tem que existir aqui uma relação risco-retorno. Eu não digo nem mais acertos do que erros. Eu digo você ganhar mais do que perder, tá? Mas isso, como eu disse, sobre outros assuntos, também é assunto que não é daqui. Só estou explicando para vocês. Então perceba que quando o topo, o fundo aqui é forte, ó, ele tem a probabilidade de reação. Da mesma maneira que esse topo aqui, ó, fez mudança de característica. Pum, quebrou com o corpo, certo? E aí a gente está falando de uma estrutura macro, né? Diária. E ele deveria quebrar onde? Justamente aqui, para mudar a pressão do mercado. Como ele fez mudança de característica aqui embaixo? Obviamente ele tinha como alvo esse topo, porque ele é fraco. Vemos topo fraco, fundo fraco como liquidez, como disse para vocês, swing highs, swing lows. Vou trazer isso no próximo vídeo. Mas entenda, só isso aqui já é suficiente para você entender o que é um topo e um fundo forte. E você percebe que esse topo aqui, ele não quebrou onde ele deveria quebrar no diário. O que acontece? O preço volta e ó, limpa. Captura a liquidez dessa região. Vou dar mais exemplos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho mapeado o DXY nesse time frame agora aqui. Ó. Aqui eu estou na H4. Percebam que aqui eu tenho uma distribuição, manipulação, quebra de estrutura e vamos lá. Perceba o seguinte, ó. Esse topo aqui no H4 é um topo forte. Capturou liquidez e quebrou estrutura com corpo, agressividade. Repare a reação dele. Correto?
Aqui embaixo já temos um fractal formado também. Aqui você tem um topo e o preço voltou aqui, reagiu, fez um novo fractal. E o que eu quero que vocês percebam aqui? Quando vocês verem a seguinte situação, aqui eu tenho um topo forte que fechou aqui embaixo, por exemplo. Isso pode acontecer. Aqui, ó, outro exemplo mais claro ainda, perdão, aqui, ó. Aqui, você tem aqui, o preço fez mínima e quebrou aqui com o corpo. Foi uma quebrinha expressiva, no H2 tem uma quebra mais bonita, no H4 também tem uma quebra assim. Então, quando o preço faz isso, ó, e quebra e volta a cair, possivelmente gerou um fractal intermediário. Nós usamos os fractais de extremo, o do meio aqui vão existir fractais, mas damos preferência sempre para os fractais da extremidade. Então são pontos que quando o preço volta no futuro, ele pode reagir, porque ali acabou de ocorrer uma manipulação, como nesse caso aqui, as instituições compram para vender. É um ponto passível de reação, tanto que tem liquidez prévia aqui e esse ponto pode ser que reaja. Não estou dizendo que ele vai reverter o mercado de ponta cabeça, tá? Até porque dentro da estrutura um pouco maior, que é a estrutura do diário, você tem aqui o seguinte ponto. Vamos lá, olha só. Você tem aqui esse fundo, deixa eu pegar, que ele deveria ter quebrado essa liquidez aqui. Ele só violou, tá vendo? Violou aqui embaixo, ó. Vamos lá. E aí, isso aqui nós estamos falando de diário. Esse preço V aqui gerou um novo fractal. Quando esse preço gera um novo fractal, ele me dá a intenção de que esse fundo aqui é forte porque quebrou essa estrutura com o corpo. Não quebrou com o corpo? Vocês conseguem ver, quebrou com o corpo. Ó. Aqui era esse ponto que fez a mínima, certo? Quebrou com o corpo. E quando volta, olha a reação. E aqui está a mudança de característica do H4. Ó. Então o preço, quando faz essa manipulação e quebra com o corpo de vela, olha a oportunidade que dá de compra nos pontos de interesse que vocês já aprenderam. Prêmio, discount, a liquidez prévia, você vai juntando as peças do quebra-cabeça. Obviamente, no treinamento nosso temos tudo detalhado no passo a passo por ordem. Mas você consegue também, caso você não queira entrar até para o nosso treinamento no momento e aprender conosco, né? Você pode estar tirando muito proveito disso daqui, porque você vai encaixando o quebra-cabeça. Mas se você tiver um cara que tem um pouco mais de dificuldade, aconselho você a estar conhecendo ali, porque temos uma abordagem de detalhes ali riquíssima, que com certeza vai fazer toda a diferença no seu operacional. Toda uma ordem, um cronograma e uma lógica operacional bem definida. Então você percebe, ó, que quebra com estrutura aqui, ó, quebra com o corpo a estrutura, e isso nos dá condições de buscar operações a favor desse movimento. Olha só, vou pegar aqui outro exemplo aqui para vocês. Ó. Percebam aqui o seguinte, deixa eu pegar esse aqui. Aqui, ó, tivemos o que? Uma quebra estrutural com o corpo, certo? Isso aqui é M30. O ideal é que mesmo no M30, essa quebra, que ela exista no H4 também. Ó. No H4 você viu que ficou primeiro um pavio. O ideal é que temos aqui um corpo de vela, para poder essa região ser uma região validada. Então não compramos em topos fracos, não compramos em fundos fracos e não vendemos em topos fracos. Compramos em fundos fortes e vendemos em topos fortes. Vou dar mais exemplos. Eu sei que é um pouco complexo, mas preste bem atenção. Aqui, ó, preste atenção nesse detalhe. Ó. Aqui nós estamos no H4, certo? Você vê a estrutura e o preço quebra com o corpo. Obviamente, quando ele chega nessa reação, ele pelo menos reage. Não quero dizer que ele vai reverter o fluxo, mas ele reage.
Importante que você tem que entender para onde o preço está indo, qual é o objetivo dele e para onde ele possa estar retornando. Isso é de suma importância. Então, quando você identificar quebras estruturais em time frame maior que possa ajudar você a identificar qual é o fluxo do momento, você vai conseguir perceber que através dessas quebras você vai conseguir entrar a favor do fluxo. Perceba aqui, ó, H4. Aqui a gente tem essa seguinte situação, ó. O preço vinha corrigindo, aí ele fez essa mínima e pum, quebrou com o corpo. A partir daqui, ó, o que acontece? Entra a venda, aí entra a venda aqui, ó, não renova fundo. O que o preço faz? Captura a liquidez, certo? Só que aí você percebe que ele quebra com o corpo essa estruturinha aqui, correto? Mas para dar continuidade do fluxo, ó, ele deveria fazer isso aqui, quebrar essa. Então ele não deu continuidade. Então ele, ó, a liquidez é capturada. E vai percebendo. Aqui no micro, obviamente, eu vou marcar para vocês e vou descer aqui, ó, o time frame. Deixa eu colocar aqui no 30. Aqui, ó. Você consegue perceber com riqueza de detalhes que quando não conseguimos quebrar aqui, ó, o ponto de estrutura, veio aqui, capturou e veio, não conseguiu quebrar, olha o que acontece. Vira liquidez. Aí agora perceba, olha só, quando ele quebra com agressividade, é um fundo forte que nos permite tomar risco em regiões de scout e pontos de interesse. E sempre para compra abaixo de liquidez e para venda acima de liquidez. São detalhes importantíssimos. Pessoal, eu sei que é uma aula um pouco complexa. Eu tive que fazer essa aula aqui o mais breve possível para não tomar tanto tempo de vocês, mas era isso aqui que eu tinha para passar. Busquem trades a favor de topos e fundos fortes. Olha só, topo forte, o que acontece? Ó, vamos lá. Você tem aqui, ó, esse topo, ó. Aí você vem aqui, tenta quebrar a estrutura, não consegue quebrar a estrutura aqui com o pavio. O preço vem, manipula e volta com força. Quebrou com agressividade. E vejam como que o preço reage em fundos fortes. Ele acaba dando a oportunidade da gente buscar operações. Aqui está marcado alguns pontos de interesse, mas você consegue ver que o preço quebra com o corpo e volta no ponto de interesse. Quando ele pode capturar liquidez, você vê uma captura e ele não quebra com o corpo, ele pode estar testando um baita ponto de interesse. Ele faz isso aqui. Aí você olha no M5, ele quebrou com o corpo, mas você olha no 30, ele deu um paviozinho desse. Aí você vai olhar, obviamente, esse topo é um topo fraco, você pode ter um ponto de interesse aqui em cima, aqui, ó, que com certeza, se você for vender, a probabilidade de você tomar um loss é maior. Então, busquem trades a favor de strong highs, strong lows, que são topos e fundos fortes. E convida você aí, se gosta do nosso conteúdo, a conhecer o nosso treinamento. É um valor bem acessível, muito abaixo do valor de mercado, R$ 597, dividida tem 12 vezes. Temos um suporte individual para dúvidas. E ali dentro você vai ter uma clareza muito maior de tudo que é passado aqui no YouTube, até porque o nosso tempo aqui é muito curto e eu tenho que fazer cada vídeo de apenas ali um tema para que não fique algo cansativo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, forte abraço e valeu!